Olá, sejam muito bem-vindos a mais um comentário na nossa série Weekly Thoughts. Nunca é demais lembrar que é muito importante subscrever o nosso canal, queremos crescer convosco e assim também podem ficar a par de todos os conteúdos de excelência, com profissionais e personalidades muito interessantes, como é o caso do nosso convidado de hoje, o Ricardo Torres Assunção, é diretor de marketing e comunicação do Grupo Dia Portugal e membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Olá, Ricardo. Que bom contar com o teu contributo neste espaço da nossa comunidade. Olá, muito boa tarde. Eu é que agradeço o convite. O teu pensamento em voz alta e o comentário que tu nos trazes para este fim de semana, eu tenho para mim a convicção de que anda a dar de pensar a muita gente, anda a gerar também muitas conversas acesas e, como tu dizias e muito bem aqui em off, não vamos sair daqui com nenhuma conclusão, mas é sempre bom conversar sobre o assunto. Até porque foi notícia também nesta semana que passou, que a partir do dia 17 de maio, e com o fim, obviamente, do estado de emergência, chega também ao fim o teletrabalho obrigatório. E tu queres tocar neste tema. Qual é aqui a reflexão que tu gostavas de fazer? O teletrabalho obrigatório, quando começou, há cerca de um ano e um mês, para nós na DIA foi um grande impacto, foi uma grande transformação. Isto foi, de repente, questionar de tudo que estava estabelecido e da forma de trabalhar. E acho que todos nós, a sociedade em si, aprendeu a trabalhar de uma forma remota. Mais do que teletrabalho, o teletrabalho foi algo que esta pandemia nos obrigou, mas fez-nos evoluir para o trabalho remoto. E isso é o que vai acontecer. Eu não tenho a mínima dúvida que as empresas e as pessoas, a sociedade em si, aprendeu a trabalhar de uma forma remota, aprendeu a se responsabilizar e a se guiar os objetivos de uma forma muito mais clara, porque quando estamos remotos temos que saber muito bem para onde é que vamos e para onde é que nos dirigimos todos. E por estranho que pareça, numa primeira fase isto aproximou as pessoas. O facto de estarmos todos afastados aproximou. E eu vejo isto a exemplo de mim com a minha equipe. E eu reunia com a minha equipe uma vez por semana e comecei a reunir 2 em 2 dias. Porque o facto de não estarmos sentados lado a lado obrigava-nos a estar mais próximos, seja por via digital, mas mais próximos, o que nos uniu bastante. O que eu acho é que chegamos a uma altura em que as pessoas estão cansadas, estão saturadas, o teletrabalho vai passar para um trabalho remoto. Penso que a liberdade de escolher e de estarmos um dia no escritório, estarmos outro dia fora, aconteceu. Era algo que já se falava há muito tempo, mas que, seja por não estarmos preparados tecnologicamente, seja por receios das organizações, nunca tinha sido uma realidade e o que esta pandemia veio fazer veio transformar isso numa realidade. E as empresas vão aproveitá-lo. Vão aproveitá-lo porque perceberam que não perderam produtividade, por um lado, e por outro lado, pode ter aqui um saving de custos grande. O grande desafio é, se numa primeira fase isto aproximou-nos porque obrigou-nos a estar muito mais online e muito mais próximos, estamos numa fase já de saturação. Estamos numa fase em que as pessoas, isto que está aqui a acontecer, esta entrevista que estamos a fazer via digital, seria muito mais interessante se estivéssemos os dois frente a frente. Sentir, nós somos latinos, gostamos de sentir, gostamos de falar, gostamos da proximidade. E o trabalho remoto vai permitir aqui um mix. Mas eu não sei até que ponto é que vestir a camisola ou as pessoas sentirem a cultura da empresa ou as pessoas viverem, respirarem a empresa será feito da mesma forma estando em trabalho remoto. O dia a dia já não é vivido da mesma forma. Nós passamos por uma pandemia. Esta pandemia veio suscitar tudo que é os sentimentos extremos, desde o amor ao ódio, de repente extremou tudo. E as pessoas deram todas o extra mile. Eu vi na nossa empresa, todos nós fomos capazes de ultrapassar, porque estivemos na linha da frente. Os supermercados nunca fecharam, felizmente para a organização, mas as pessoas, todas nós, fomos um passo à frente. O facto de estarmos até remotos em teletrabalho, esquecemos os horários de trabalho, esquecemos às vezes que tínhamos que almoçar e tínhamos que jantar, e era maratonas seguidas porque tínhamos que dar resposta ao que estava a acontecer.
E a minha dúvida é como é que nós vamos conseguir, porque isto tudo é de ciclos, é como em tudo, as emoções é de ciclos, não há a felicidade, a plenitude de felicidade, existem momentos felizes. Como é que nós conseguimos passar do momento em que as pessoas estavam completamente committed, que as pessoas estavam a vestir a camisola porque estavam a ultrapassar um momento grave mundial, a pandemia, e de repente como é que vamos manter estes níveis de motivação, estes níveis de engagement das nossas pessoas? Isto é uma visão virada para dentro. Numa visão virada para fora, como é que nós vamos ter os consumidores a viver as nossas marcas se ainda os grandes eventos são proibidos, ou está-se a fazer testes, se as pessoas fogem ao aglomerado de pessoas, por isso havia sempre tudo que eram os festivais, tudo que eram os grandes momentos de ativação das marcas e de proximidade das marcas dos clientes. E esse é o grande desafio. Por um lado, nós internamente, como é que vamos garantir que as pessoas, estando a trabalhar de uma forma remota e vindo de um momento de pico de emoção, por isso estavam cá em cima e agora há de haver uma estabilidade, vão manter o mesmo engagement e o mesmo commitment com a empresa, e por outro lado, como é que nós vamos conseguir que as nossas marcas cheguem próximas do consumidor quando o que nos aconselham é ficar a 2 metros de distância. É duro esta dualidade de pensamento, e é um pensamento que já ando aqui há algum tempo a tentar materializar, a tentar conversar com muita gente, ouvir muitas opiniões. Deixa-me interromper-te, aliás, porque tu há bocado estavas a dizer que esta nossa reunião de facto mostra bem aquilo que foram as barreiras que foram vencidas com a pandemia, nomeadamente era inaceitável fazer entrevistas em televisão via a internet, não se fazia. E a verdade é que a pandemia quebrou todas essas barreiras, não é? Mostrando que ou é assim ou não conseguimos fazê-lo, não é? E, portanto, a partir do momento em que se começou a fazer, o que é que isto também nos permitiu? Permitiu-nos, de alguma maneira, eu não estar preocupada em ter que ir ter contigo para fazer esta entrevista, pegar no carro, passar não sei quanto tempo no trânsito para chegar até ti, porque rapidamente nós os dois nos ligamos e temos esta conversa. Portanto, lá está, é uma dualidade em todos os aspectos, não é? A dualidade facilitou a vida em muitas coisas, trouxe-nos também benefícios sob o ponto de vista daquilo que é a nossa ligação à família. Eu agora, desculpa, Ricardo, estou-te a roubar um bocadinho o tempo, mas tu obrigaste-me a refletir também sobre o assunto, e eu agora também vou refletir do lado de cá. Porque hoje em dia os miúdos estão na escola. No primeiro confinamento, tu lembras, nós vivíamos de facto tempos muito conturbados em casa, muito difíceis de gerir emocionalmente, porque queríamos dar tudo à empresa, porque havia quase como uma espécie de prova de fogo. Nós temos que mostrar que fazemos, a empresa não pode achar que nós estamos em casa e não estamos a trabalhar e a mostrar resultados, porque também havia muito essa visão de que fora do olhar do chefe ou da gestão, a pessoa parece que não está a trabalhar, não é? Já se falou muito sobre isso aqui também nestes comentários, e não é verdade. Tu sentiste que deste ao litro, como se costuma dizer, não é? Eu senti que dei ao litro, mas as crianças andavam por aqui e nós tínhamos que gerir tudo. Agora não, agora as crianças estão na escola e de repente tu estás a fazer o teu trabalho sossegado na tua secretária e em tua casa. E a verdade é que se daqui a nada toca a campainha da escola, tu consegues ir buscar a tua criança, quer dizer, não tens que te meter no carro porque estás, por exemplo, fora de Lisboa, 1 hora antes, paras a tua produtividade, porque tens que ter 1 hora de caminho para ir buscar o teu filho à escola. Percebes? E, portanto, também traz este mix feelings, não é? De esta relação que te permitiu adquirir, que tu já não tinhas, uma relação de proximidade com a família, com as crianças, não é? Este convívio mais próximo. Mas, por outro lado, é o que tu dizes, fica-se com aquela sensação de que, se calhar, as pessoas também deixam de estar tão próximas do espírito da empresa ou da marca porque estão mais longe, estão muitas horas longe desse ambiente, desse ecossistema, não é? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida que o confinamento veio trazer imensas vantagens. Em termos de produtividade, é claro. Eu senti que a minha equipa e a minha empresa conseguiu neste 1 ano ser muito mais produtiva e muito mais eficaz e muito mais orientada do que foi nos outros 4 anos. Eu estou na DIA há 5 anos e senti que este ano foi realmente completamente avassalador e de um foco e de uma capacidade incrível.
Eu acho que isto também se deve, porque apesar de nós gostarmos e o espírito da empresa ser no escritório, nós os portugueses também sabemos que há o cafezinho à chegada, há o cafezinho à meia da manhã, há o cafezinho antes do almoço ou depois do almoço, e tudo isto também faz essas quebras de produtividade. Mas eu acredito que isto tem que ser um modelo híbrido. E o modelo híbrido, acho que as entidades, as empresas, nos dias de hoje, estão muito mais conscientes de que podem dar liberdade às pessoas, podem lhes dar o espaço, que as pessoas não vão estar sentadas no jardim a ler o jornal. As pessoas têm, tendo bem as suas tarefas organizadas, tendo os seus objetivos bem delineados, as pessoas sabem que têm que o cumprir e sabem que têm que o fazer. Leva-nos a outra discussão, que é porque é que os portugueses diziam-se quando estavam em Portugal não tinham produtividade e de repente chegavam aos países do norte da Europa e eram hiperprodutivos. Ainda hoje falei Mais nisso. muito mais deve-se à orientação e de que do outro lado sabem clarificar os objetivos e as tarefas e aqui há sempre, fazemos tudo, conseguimos sempre fazer tudo. Mas eu acho que isso já foi ultrapassado pelas empresas. Mas depois existe todo um desafio. Se nós já nos lutávamos antes da pandemia, com a nova geração, que é muito mais nómada, muito menos de estar agarrada às empresas, que muda de empresa só porque de repente quer experimentar uma coisa diferente. Como é que nós conseguimos ainda lidar, sendo que elas nem sentem o que é a empresa? Se estiverem em casa, nem vão sentir o que é a empresa. Como é que nós conseguimos transmitir estes valores? Como é que nós conseguimos pô-las a respirar e a terem o ADN das empresas se estiverem em casa? Eu percebo todos os pontos positivos de estarem em casa e percebo pontos negativos de estar todos os dias no escritório. Acho que o modelo híbrido será o futuro. Mas mais do que o modelo híbrido, além de estar no escritório, passa por tudo o que é os eventos corporativos, a proximidade dos eventos corporativos, as reuniões em que se junta a Comissão Executiva com os restantes colaboradores a explicar o que é a estratégia, como é que vai ser. A mim, se me convidassem neste momento para ir a um evento com 600 ou 700 pessoas, eu que faço parte da geração que ainda não estou vacinado, eu não iria. Eu não vou aglomerado enquanto não sentir que estou vacinado. Por isso vai haver aqui este gap. E mesmo depois das pessoas estarem vacinadas, nós não podemos obrigar as pessoas a estarem nestes momentos, porque as coisas ainda vão ser desconfortáveis. E não tendo estes momentos, o digital serve para fazer, se calhar, mais vezes. É mais simples. Mas não se cria o mesmo espírito, não se cria a mesma união. Eu tenho pessoas na minha equipe que contratei em tempos de pandemia, estive com elas 2 ou 3 vezes, porque entretanto fomos fazer algum filme e fomos lá e para conhecer a pessoa, porque foi tudo feito por digital e sente-se falta de conhecer. Conhece a pessoa no ecrã, não se conhece na vida frente a frente. E isto depois para os clientes, que ainda aos consumidores, como é que nós nos aproximamos de alguém que tudo o que seja criação da ativação de marcas, tudo que seja de estar próximos deles, nesta fase, eu acredito que está para breve e iremos ultrapassar todo este momento. Como é que nós o podemos fazer? Ninguém quer estranhos em casa, não querem ir para aglomerados, não querem estar em zonas onde esteja muita gente a circular. É difícil, principalmente para uma insígnia de proximidade. Nós somos uma insígnia de proximidade. Como é que através do digital vamos continuar a ser próximos dos nossos colaboradores, dos nossos clientes? Temos as nossas lojas, mas estamos sempre com as limitações de pessoas por loja, não podemos fazer degustação, estamos com vários lançamentos da nossa marca própria que não os podemos divulgar porque não podemos estar a fazer degustação, nem mostrar aos nossos clientes o que estamos a inovar, está na prateleira. E isto são alguns dos meus pensamentos. Que provavelmente se juntam com outros tantos pensamentos de outros gestores que têm também, obviamente, estas mesmas questões como tu tens, não é, Ricardo? De facto, ainda vai levar tempo. O que eu sinto é que ainda vai levar tempo, não é? Nós vamos, ok, acabou o teletrabalho a partir do dia 17, mas há todo um processo, não só a questão que tu referiste, de vencer a barreira, de não estar a população toda vacinada, de haver ainda receio das pessoas, obviamente, estarem juntas, de se manter essa obrigação do distanciamento, e isso obviamente afeta o negócio, mas também, por outro lado, há uma série de questões psicológicas, acho eu, que também se foram criando, não é? Nomeadamente, há este mixed feeling de
pá, e agora tenho que ir todos os dias para o escritório e como é que vai ser? Portanto, há aqui uma série de coisas que vão ter que ser vencidas e ainda vai levar tempo para que se esclareça tudo isto, não é? Para que se possa realmente repensar isto. Eu acho que vai ter que haver aqui uma grande proximidade entre colaboradores e empresas e entre gestores para se chegar, se calhar, a um modelo que seja benéfico para um lado e para o outro, não? Sim, vai ter que se chegar ao resto. O nosso futuro será num mundo sem pandemia, mais equilibrado, reconquistarmos a confiança de estar em grandes eventos, reconquistar a confiança de podermos estar normalmente num espaço de trabalho. Vamos ter que reaprender algumas coisas, vamos, mas eu acho que a empresa também tem a ganhar bastante com isto, porque as empresas aprenderam a que podem confiar nos trabalhadores e que podem criar aqui algumas rotinas. Agora, como é que isto se vai fazer? Como é que as pessoas vão viver? Porque é como dizias há pouco, como é que se consegue argumentar com alguém que neste momento vive a 1 hora do escritório, que durante um ano foi hiperprodutiva e não precisou de fazer essa 1 hora todos os dias de manhã e essa 1 hora todos os dias ao final da tarde, tem que estar todos os dias agora às 9h30 da manhã no escritório. Não é difícil, tu aí podes perder pessoas. Tu de repente, então eu tive aqui um ano em que mostrei que sou capaz de ter esta autonomia, quem é que agora tem que ter a obrigatoriedade e tem que se calhar prescindir de ir buscar os meus filhos ao colégio? Porque a empresa acha que agora tem que voltar ao horário das 9 às 6. E acho que temos aqui vários desafios e muitas realidades. Muitas realidades, muitas funções, muitas maneiras de pensar. E o caminho, eu acho que não há um caminho único. Acho que vamos ter que ir experimentando, vamos ter que testar vários modelos de gestão. Acho que isto depois também depende da área para área. Há áreas mais autónomas do que outras, há áreas que dependem mais de sistemas que estejam na empresa do que outras. Há setores que podem apoiar mais no trabalho remoto do que outros, não é? O teu, por exemplo, no caso das lojas, não se pode apoiar tanto nessas equipas. Essas equipas são pessoas que têm que estar fisicamente no espaço e têm que estar lá, não é? Pois, mas essas nunca tiveram a questão de ir para o teletrabalho. Sim, eu sei, mas elas nunca poderão ter... Estiveram na linha da frente. É difícil, e como no caso de toda a parte da indústria. Fábricas, exatamente. Eu Ou pausas, tiveram que estar sempre. E tem muitas fábricas durante a pandemia para fazer reportagem e obviamente, que faziam parte também de ir visitar esses mundos que estavam na linha da frente e as fábricas não pararam, as linhas continuaram a funcionar, as pessoas, obviamente, com todas as medidas de segurança, mas estavam agricultura lá. Também, senão, o que é que teria sido? Não servia de nada eu ter um supermercado aberto se a indústria e se a agricultura não estivesse a trabalhar, não dava para vender. Portanto, há de haver setores, de facto, como tu dizes muito bem, que vão estar mais ligados a esta nova dinâmica de trabalho remoto e outros que não vão aderir. Mas olha, Ricardo, é importante estes comentários. Como tu dizes muito bem, não há aqui nenhuma resposta final, não há aqui nenhuma solução, não há aqui nenhuma receita, mas o facto de tu vires aqui comentar este tema, provocares esta reflexão, já deixaste aqui algumas visões, algumas pistas daquilo que são também os teus pensamentos, que se vão misturar com os pensamentos de quem nos está a ouvir, da nossa comunidade e de outros pensadores que traremos aqui também, e quiçá, desta junção de ideias, desta junção de reflexões, também não saem daqui algumas ferramentas e algumas visões que ajudam a definir esse caminho. É no fundo o que nós pretendemos também. Sim, exatamente. Eu acho que é pela conversa, pela discussão que se encontram os melhores caminhos. E este é um fórum interessante de lançar algumas dúvidas. E uma das coisas que eu sinto falta é das nossas reuniões, da comunidade, de podermos estar juntos a discutir, porque uma vez mais a discussão no frente a frente é muito mais produtiva do que nas videoconferências, e sinto falta porque acho que é da troca de ideias, da discussão de ideias, que podemos encontrar um caminho que pode servir da indústria à distribuição, a serviços, pode ser aqui algo que poderá ser o futuro do que é o trabalho remoto e como é que as pessoas vão estar conectadas, vão estar com a camisola vestida das empresas, das organizações que representam. E já sabes que também é uma tradição nestes nossos finais de conversa haver aqui uma sugestão de cultura ou lazer. O que queres partilhar da tua parte? Eu vou partilhar uma,
E quando falaste da parte familiar, também sabes que eu tenho um filho de 5 anos e já lhe prometi que iríamos visitar o Museu da Lego há algum tempo, e não pode passar deste fim de semana porque dia 16 de maio acaba e ele já há vários fins de semana que anda a insistir, por isso, pelo feedback que me têm dado, acho que até os adultos viram crianças quando vemos todas aquelas esculturas da Lego, tudo aquilo montado. Quem não vira, quem não Por fez... isso aproveitem, e eu este fim de semana não posso falhar, tenho que levar lá o meu filho, já foi mais de uma vez prometido, na Corredoria Nacional, e acaba já dia 16 de maio, por isso tem que se aproveitar. Fica aí então uma sugestão do Ricardo Torres Assunção para a família, para quem tem crianças pequenas, e quem não tem e gosta de Lego, vá até ao museu, quiçá também recordar esses momentos de infância quando se construíam mundos, verdadeiros mundos, com peças de Lego. Muito obrigada, espero voltar a ter-te aqui em breve. Eu é que agradeço, e se alguém tiver a poção mágica, a receita mágica de como poderá vir a ser, partilhem. Nós estamos aqui para ouvir e discutir. Muito obrigada. E a todos os que nos seguem também, obrigada por estarem connosco. Não se esqueçam de ativar as notificações do Empower Brands Channel, assim podem ficar a par de todas as nossas séries, dos episódios que vão estreando ao longo da semana. Um ótimo fim de semana e já sabe, em segurança, fique bem.